Olá, sejam todos e todos muito bem-vindos. O meu nome é Nina Rosa Xavier e faço parte das equipes gestoras e também da equipe mediadora da Ação Formativa 2020. E é uma alegria estar com a presidente da AMI e também colega da Ação Formativa, Giovana Passos Duarte, com o professor Dr. Celso Vasconcelos e com a intérprete Cristiane. Acolhemos com muita alegria a presença de vocês para a nossa primeira live. Portanto, de antemão, peço desculpas para algum lapso, pois estamos aprendendo. Enfim, o que parecia uma utopia, um desafio, um sonho, atendermos a demanda de nossos colegas com um tema tão relevante quanto é o da avaliação, se concretizou e aqui estamos. Como escreveu Ana Lúcia Souza de Freitas, sonhar é imaginar um horizonte de possibilidade. Sonhar coletivamente é assumir a luta pela construção das condições de possibilidade. Então, essa live é uma construção coletiva, desde as primeiras tratativas até o atual momento. Gratidão a todas e todos que possibilitaram essa realização. Nesse momento, farei uma breve apresentação sobre como nos organizamos e quem somos. A Ação Formativa 2020 é composta por entidades dos estados de Alagoas, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. As associações e os sindicatos são compostos por profissionais da educação, reconhecidos pela Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96, que estabelece no artigo 61 que se consideram profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício, tá? Sejam portadores de diploma da pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como o título de mestrado e doutorado nessas áreas. E nós, nesse grupo, temos como premissa a defesa do artigo 64 da LDB. Então, enquanto entidades, cabe destacar que fazemos parte do Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Especialistas em Educação, o FESED. Porém, nesta Ação Formativa 2020, estamos reunidos não na sua totalidade, mas por adesão ao projeto da Ação Formativa. Então, agora eu vou passar rapidamente um breve perfil das associações e sindicatos que estão reunidos, para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho. Eis o breve perfil das entidades. AXE, a Associação Campo Grandense de Supervisores Escolares, fundada em 1º de setembro de 1994, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem como presidente Helena Ferreira de Sá, coordenadoras nessa ação formativa, a Célia de Jesus Alves, a Eliane Maria Cáceres e Jaqueline Caldeirão. A Associação dos Inspetores de Ensino do Rio Grande do Sul, a AIERGS, foi fundada em 10 de junho de 1970. Festeja este ano seu cinquentenário, 50 anos de vida. Compõe essa ação formativa 2020 juntamente com as demais entidades educacionais. As coordenadoras são a Gisela Nassif Azen, a Joselina Macagnan e a presidente, a Edith Claudete Zeni, presidente da IERGS. Logo, nós temos a Associação Mineira dos Inspetores Escolares, fundada em 18 de maio de 1962, em Belo Horizonte. A presidente é a Giovana Passos Duarte, que está hoje aqui conosco, e tem como coordenadora Débora Rojas, Nazaré Miquilino e Silvana Santos. A ASESC, a Associação de Supervisores Escolares de Santa Catarina, foi fundada em 10 de novembro de 1978, em Florianópolis, e a presidente é a Rosemary Jorge da Silva, e tem como coordenadora Selma Davi Lemos e Sueli Souza de Brum. Logo vem a Associação dos Supervisores de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, fundada em 22 de agosto de 1972, com sede em Porto Alegre. A presidente é esta que vos fala, Nina Rosa V. Xavier, e a sua equipe coordenadora conta com as colegas Jaira Coelho, Jônia Seminotti e Márcia Coelho.
O SINDESP, Sindicato dos Supervisores e Orientadores de Minas Gerais, foi fundado em 16 de dezembro de 2010, em Belo Horizonte, e a presidente é a Carmen Teixeira Soares de Lima, coordenadoras a Maura de Oliveira Lima e a Roselane Boueri Salomão. Então, agora, passo a palavra para a Giovana, que fará um pouco do relato da parte da própria ação formativa. Ok. Então, boa tarde a todos e todas. Como a Nina já me apresentou, sou Giovana Passos, atualmente estou presidente da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Primeiro dizer que esse local também é novo para mim, obviamente que nós estamos aí há mais de 4 meses, aliás, há quase 4 meses, em reuniões virtuais, assistindo lives, mas estar dentro de uma live é uma situação nova para mim, uma experiência nova. Então, também de antemão, eu peço desculpas por eventuais erros e correrias. Segundo, dizer que também é um grande prazer estar com a presidente da SERS, Nina Rosa, e principalmente com o professor Celso Vasconcelos. Para nós educadores, é um grande prazer e uma honra muito grande estar na presença, mesmo que virtual, do professor Celso Vasconcelos. O professor Celso Vasconcelos é uma referência em avaliação educacional em todo o Brasil. Bom, essa live faz parte da Ação Formativa 2020. A Ação Formativa 2020 surgiu da necessidade das associações aqui agrupadas e do sindicato estabelecerem um contato permanente com seus associados. A necessidade do isolamento é primordial para evitar a contaminação pela Covid-19. Então, pensamos em uma atuação virtual com nossos associados, no sentido de dizer-lhes que estamos preocupados com a sua formação, com o seu emocional e com as suas expectativas. A ação formativa se divide em 2 momentos. Um momento denominado pandêmico e o outro momento denominado pós-pandêmico. O momento pandêmico diz respeito à discussão de profissionais das áreas médicas, filosóficas, psicológicas, que visam reforçar nossos conhecimentos em relação à prevenção da Covid-19. Em relação às nossas emoções exacerbadas, confusas diante da necessidade de isolamento social imposto. De nossas frustrações frente aos planos que fizemos e foram interrompidos com a pandemia. É comum hoje vermos pessoas rejeitarem a ciência e o conhecimento porque não estão de acordo com a sua opção política. É um momento em que a formação científica é frequentemente rejeitada em blocos pela simples convicção de que se trata de informação inimiga. E por esta razão, no momento pandêmico, vamos reforçar o posicionamento da ciência e do conhecimento educacional. O momento pós-pandêmico, que diz respeito exatamente como vamos lidar com a paralisação das escolas, como vamos receber esses alunos, esses professores. Se tivermos um pouquinho de humildade, bom senso, e se pensarmos na totalidade de crianças, adolescentes e jovens que temos em nosso país, e na discrepância social em que nos encontramos, teremos que assumir que a escola, de certa forma, terminou em março para muitos. O ensino, as relações de aprendizagem entre educandos e professores se afastaram completamente do espaço físico das escolas. Hoje, o ensino se faz exclusivamente à distância. Mas será que ele se faz mesmo? Só saberemos com o retorno. Com o retorno, com o momento pós-pandêmico, vamos avaliar se todas as estratégias empreendidas pelas diferentes prefeituras e governos, de Estado, de fato resultaram em aprendizagem. Porque para um número muito grande de crianças, adolescentes e jovens, as atividades virtuais, o modelo de ensino remoto tornou o sucesso escolar dos alunos ainda mais dependente de outros fatores, como o contexto familiar, o ambiente doméstico e, acima de tudo, a necessidade de um adulto minimamente escolarizado ou emocionalmente disponível para acompanhar o estudo dessas crianças e adolescentes. O nosso maior desafio, passado o momento pandêmico, será recuperar as aprendizagens, e para recuperá-las, precisamos avaliar o que ficou. Por isso, a presença do professor Celso Vasconcelos é tão importante, para discutir a avaliação antes, durante e após a pandemia, e discutir os desafios da mudança. Seja muito bem-vindo, professor, e nos embeveça com suas palavras. Muito grato pela acolhida, pelas palavras. Cristiane, se
eu tiver muito complicado, você sinaliza aí para poder fazer a tradução, né? Então, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui participando desse momento de formação. É uma alegria muito grande. E eu queria começar lembrando um pouquinho que no dia de hoje está sendo lançado aquele movimento AR, né? Aquele manifesto Vidas Negras Importam, né? E de imediato isso também me remete a gente poderia falar de avaliar, né? O AR maiúsculo, aquela frase terrível, né? Eu não consigo respirar. Quantas vezes a avaliação ela acabou tendo esse papel de sufocar e ao invés de ajudar a respirar e a desenvolver a vida, né? Muitas questões foram postas. Eu tive a ideia de colocar, de fazer uma solicitação de perguntas pelo Facebook, mas não foi uma ideia muito boa, porque vieram muitas perguntas. Então, provavelmente, eu vou tentar abordar de alguma forma, mas aquilo que ficar, depois eu me comprometo a responder. Eu acho até que dessa conversa vai sair um pequeno texto que depois eu posso estar disponibilizando, né? Então, eu queria começar um pouquinho, né? Lembrando, já foi lembrado aí pela Nina, a situação é nova para todo mundo, ninguém sabe ao certo o que fazer em função desse ineditismo, né? Cada um está tentando fazer o seu melhor, né? E não está fácil para ninguém, nem para os pais, nem para os avós, para os professores, gestores, as merendeiras, os perueiros, os dirigentes, né? Nós não podemos abandonar os alunos, temos que continuar cuidando pedagogicamente dele, pedagógico aqui no sentido amplo. Nesse momento é muito importante, é fundamental a empatia, a gente tentar se colocar no lugar do outro, a compreensão e, sobretudo, o diálogo, a conversa. Assim como os professores não são pais dos filhos, os pais não são professores dos alunos, então é preciso moderar nas solicitações, focar naquilo que é essencial para não aumentar o clima de desgaste e até mesmo de angústia, né? No primeiro momento, nos parece que não se trata tanto de avançar nas aprendizagens conceituais, como já foi colocado, mas de completar e consolidar aquilo que já foi trabalhado em sala de aula. E se esse tempo de atividade escolar na quarentena for uma experiência leve, alegre e, sobretudo, significativa, nós teremos um ganho enorme no retorno, na retomada dos estudos, uma vez que o vínculo do aluno com a escola estará fortalecido, o que é decisivo para que haja aprendizagem, como todos nós sabemos, né? Na busca de alternativas, é preciso levar em conta a realidade. Aliás, um dos elementos, um dos fatores básicos da avaliação, do ponto de vista epistemológico, é que a avaliação é uma construção de conhecimento sobre a realidade, para, em cima disso, fazer o julgamento e a tomada de decisão. Então, é preciso que a gente leve em conta essas diferentes realidades. Também, aquela clareza de não cair nos extremos, a escola não pode abandonar os alunos e suas famílias, e, por outro lado, a escola não pode agir como se nada tivesse mudado, como anunciou o local de o aluno assistir a aula, né? A grande prioridade deve ser as pessoas, os alunos, os professores, os pais. A gente tem que estar muito atento à saúde mental das pessoas, não perder o gosto pelo estudo. Isso é fundamental, fazer de tudo para que os alunos não percam o gosto pelo estudo, porque isso na retomada, no retorno, no novo normal, vai ser fundamental. Os aspectos formais, legais, embora relevantes, podem ser acertados depois, considerando que esse é um tempo de exceção. Como já dizia o grande mestre, a letra da lei mata, é o espírito que dá vida. E se pensarmos em termos da gestão da sala de aula, tem aquelas 3 grandes dimensões: o trabalho com conhecimento, a organização da coletividade e o relacionamento interpessoal. Eu acho que esse é o momento para avançarmos muito na dimensão do relacionamento interpessoal. Há um tempo agora,
para o professor e alunos se conhecerem melhor, né? Então, isso é muito importante pelo fortalecimento dos vínculos, né? E que é condição para a aprendizagem, como nós sabemos, né? Eu queria iniciar aqui a minha reflexão sobre avaliação fazendo um pequeno resgate da minha história em relação à avaliação. Alguns episódios que ao longo da minha vida, eu estou com 64 anos, e o primeiro episódio que eu consegui identificar foi com 6 anos, alguns fatos da minha vida que a avaliação me marcou, teve presente, e que tudo isso tem a ver com aquilo que eu sou hoje. E então fazer uma breve retomada, pautado um pouco também naquela ideia que eu tenho defendido, que o currículo escolar, a questão fundamental do currículo escolar é o encontro dos currículos pessoais dos alunos com os currículos pessoais dos seus professores. Muitas vezes a gente percebe que a gente não consegue avançar na apropriação dos saberes, no desenvolvimento de competências e habilidades, porque não existe uma definição de saberes, mas não existe esse encontro dos currículos das pessoas, dos alunos e dos professores. Eu não estou dizendo com isso que os saberes não são importantes, pelo contrário, é justamente porque nós queremos que os alunos se apropriem dos saberes, né? Que não apenas passem pela escola, mas que os saberes sejam apropriados de maneira crítica, significativa, duradoura, ao longo da sua existência, é justamente para que os saberes sejam apropriados, é que precisa haver esse encontro dos currículos, né? Então, e eu também lembro aqui daquele poema, poema em linha reta, do Fernando Pessoa, onde ele fala que nunca conheci ninguém que tenha levado porrada. Todo mundo que eu conheço se deu bem na vida. Então aqui eu vou lembrar de algumas bordoadas que eu recebi ao longo desse processo em relação à avaliação dessa temática que a gente está desenvolvendo, né? Então, em 1962, então com 6 anos, eu tive a minha primeira, talvez a minha primeira abordagem, ou a primeira experiência negativa, ou que me despertou depois para isso. Eu morava em Jaú, e meu pai tinha uma Kombi, e ele estava dando marcha ré, e ele pediu que eu fosse lá para o fundo da Kombi, no porta-malas da Kombi, e olhasse o poste, né? E ele foi dando marcha ré, e quando bateu, eu falei, bateu. Então, eu acho que aqui é bem aquilo que o Cipriano Lucchesi, um amigo querido, um grande mestre da avaliação, ele fala a diferença entre a questão da avaliação e da verificação, né? Na verdade, eu assumi o papel ali de verificar, só verifiquei. Quando bateu, bateu, né? E é tarde demais. Depois, em 1963, teve um episódio também que me marcou bastante. Alguns amigos, agradeço aí os amigos que estão assistindo, alguns amigos da Uniprosa, da universidade que versa sobre a prosa. Alguns amigos já sabem disso, alguns professores também, mas eu vou trazer porque é um fato muito importante, inclusive na minha relação com a avaliação. Eu entrei, em 63, eu entrei na primeira série do primeiro ano primário, lá em Jaú, e no primeiro dia eu fugi da escola. Aí eu voltei para casa, e quando eu cheguei em casa, para entender o contexto, eu tenho um irmão já falecido que tinha deficiência mental. E então, se até hoje é difícil a inclusão, imagine no final dos anos 50, no começo dos anos 60, minha mãe sofria muito com isso. E aí, me lembro que eu cheguei em casa, minha mãe estava no quarto, eu fui até o quarto, e aí, quando ela me viu na porta, olhando para frente, em cima, tinha uma cômoda, em cima da cômoda tinha uma Santa Rita de Cássia, ela era devota, ela olhando para a Santa e olhando para mim, ela falou, não, você também? Ela achou que eu também tinha deficiência mental, né? Porque meu irmão, como a escola não enxergava, como a escola não reconhecia a sua singularidade, ele era tratado como mais um.
aquela máxima de Comênios, ensinar a todos como se fosse a um só. Isso é muito, muito cruel. Então ele fugia da escola. Quando minha mãe me viu fugindo da escola, ela achou que eu também tinha deficiência mental. E aquilo, para mim, eu decodifiquei aquilo lá com os meus 7 aninhos da seguinte forma. Falei, bom, eu não posso dar dor, eu não posso dar sofrimento para minha mãe na escola. De tal forma que eu voltei para a escola no dia seguinte e, de certa forma, nunca mais eu saí da escola. E isso me levou a ser um bom aluno. Eu nunca tive problema com a avaliação. Tem uns probleminhas que eu vou relatar, mas problema grave eu nunca tive. Nunca reprovei um ano, etc. Mas acho que tem muito a ver com essa missão. Não foi minha mãe que colocou, mas eu assumi assim, mas isso marcou a minha trajetória. Depois, em 65, na Jaú, foi uma experiência interessante. Eu estava aprendendo a nadar e a filha do Dr. Auler, que era dentista, ela estava me levando para percorrer a piscina grande e quando chegou no fundo, quando chegou no fim da piscina, que eu pulava de ponta. Quando chegou no fundo da piscina, eu falei, não, aqui eu não pulo, que é muito fundo. Ela falou, não, o mais fundo você já pulou. Porque, na verdade, tinha aquele formato, era um formato assim, meio em V, meio em U. Então, ou seja, muitas vezes o aluno, ele não precisa saber de toda a dificuldade que ele... É importante que ele tenha ali a ancoragem, que ele tenha ali o andaime, como diz o Brunner, do professor, no seu processo de aprendizagem. Eu passei pelo mais difícil e não sabia, depois que eu fui descobrir isso, então foi uma experiência significativa. Em 66, eu tive a preparação para a admissão e a gente não passava direto para o ginásio. E eu peguei, nessa época eu mudei de Jaú para Barra Bonita, eu peguei o cursinho preparatório já no final, assim, e tinha a tal da matemática moderna. Eu não entendia, eu não tinha aprendido assim. E eu me lembro que eu chorava, porque eu não entendia aquilo. Então, notem, família de classe média, tinha todo o amor, todo o carinho dos meus pais, era praticamente um dos melhores alunos da quarta série, e quando eu não entendia, por não entender, eu chorava. Então eu fico imaginando o drama daquelas crianças que estão na escola, que nem sempre têm um apoio familiar, que nem sempre têm uma condição de estudo, e elas são massacradas, porque elas não entendem as coisas, e muitas vezes se passa por cima. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante também. Aí eu fiz o exame de admissão e foi a primeira vez na vida que eu colei. Tem 2 vezes que eu colei. Nessa vez, no exame de admissão, o meu querido amigo, já falecido, Manuel Zinzli Lopes, lá de Barra Bonita, ele passou o cola e eu consegui passar na admissão. A segunda vez foi no curso de engenharia, o professor Picareta, de semicondutores, que eu colei de raiva, porque eu não me interessava por ele. E depois teve uma cola coletiva, que daqui a pouco eu conto. Depois, em 67, como era um dos melhores alunos, a professora Candide de História, ela deu 9,5 para o Rony e deu 9 para mim. E aí eu fui chorar com ela, aí ela me deu mais meio ponto. Aquela coisa de querer ser o bonzinho, ser o melhor aluno. Em 71, faço o vestibulinho para a Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, e onde fui fazer o curso técnico de eletrônica. Em 72, nós tivemos uma experiência de uma cola coletiva, e foi o famoso babá descer babá, e com um colega sabia o gabarito da prova e colocou na lousa, todo mundo, a gente combinou de cada um errar uma para não tirar, todo mundo tirar 10, foi uma cola coletiva. Depois, em 74, no TCC, no trabalho de conclusão do curso da Escola Técnica, eu acabei fazendo, junto com os amigos, o SEVA. O SEVA é a Central Eletrônica de Avaliação da Aprendizagem. Eu não tinha muita noção da questão da aprendizagem, mas foi era uma maneira de fazer um teste rápido com os alunos, eles responderem eletronicamente, e o professor tem uma resposta, então, um envolvimento, mas sem muita consciência disso. Em 74 também, eu fui convidado para dar aula nessa escola técnica e tive um treinamento com o professor Ezio D'Audienzo, de didática, onde basicamente a gente aprendeu a avaliação através da taxonomia do Bloom, os objetivos da taxonomia. Em 77 eu
fiz o vestibular para o ITA e para a Poli, fui aprovado, que trouxe uma alegria muito grande, e acabei ficando na Poli. E já no primeiro ano da Poli, ali no primeiro semestre da Poli, nós tínhamos em cálculo 50% de reprovação. Nós estávamos em 1977, o vestibular da Poli era disputadíssimo, e daqueles 600 jovens que entravam, eles reprovavam 300. Né? Quer dizer, eles não conseguiam ensinar cálculo para alunos altamente... Porque se fosse lá de Pindaíba do Sul, os alunos não estão aprendendo, a gente até podia relevar. Mas na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né, e eu me lembro, o meu professor de cálculo, ele chegava na classe, devolvia as provas, vocês foram mal, como se fosse uma coisa do outro mundo, como se não tivesse nada a ver com ele. Né? Eu ia bem em cálculo, porque eu fiz escola técnica, eu tive o privilégio, eu via as aulas lá do BD no primeiro andar de cálculo diferencial integral, eu descia no laboratório, via, eu media o circuito integrando, diferenciando a corrente. Então, para mim, cálculo diferencial integral, mas eu nunca vi o meu professor de cálculo fazendo qualquer relação do cálculo com a física, com a química, com a geografia. O cálculo está em todo lugar, o cálculo decimal está em todo lugar. Então, só para dizer, esse grande equívoco no sistema de avaliação. E eles achavam que não tinha nada a ver com isso. Né? Em 79, eu fui aprovado na seleção para o seminário franciscano, achei que ia ser padre, né? Uma história aí toda. Aí, em 1980, eu fui para o seminário, mais rapidinho eu vi que não ia ser padre, e aí voltei e fui fazer a filosofia, fiz a transferência para o curso de filosofia, e em 1981 eu precisava sobreviver, né? E fui dar aula, só que eu não consegui aula de física, de matemática, e eu fui dar aula de ensino religioso e educação moral e cívica, da 5ª à 8ª série. Da 6ª à 8ª série ainda ia, mas, olá, bem-vindo, da 6ª à 8ª série, e tudo bem, mas na 5ª série eu não sabia o que fazer com aqueles meninos, né? E aí dava dor no estômago, essa é uma das bordoadas que eu recebi, né? Só de pensar que eu ia trabalhar com aqueles meninos, né? E aí como é que eu sobrevivi? Usando a arma da nota, né? Que a gente vê que muitas vezes o professor usa a nota como arma, não é por maldade, evidentemente, às vezes é por ingenuidade e às vezes é por necessidade. No meu caso é necessidade, não sabia o que fazer, né? Então esse foi um momento aí de distorção, claramente, da minha prática educativa, né? Agora, paradoxalmente, nesse mesmo ano, fazendo a filosofia, fazendo a matéria de didática, eu tive o privilégio de ser aluno da professora Maria José Guedes, e ela introduziu uma forma de avaliar sem ser através de provas. Então, a gente fazia toda a avaliação da didática, e através dos trabalhos, dos portfólios. Isso provocou uma revolução no curso de filosofia, porque depois a gente não queria mais que os cursos, que as disciplinas da filosofia fossem através de provas. E a gente conseguiu mudar isso. Então, veja a importância. Um professor, né, fazendo um trabalho significativo, marcou os alunos e a gente conseguiu até produzir uma mudança no próprio curso, né? Depois, em 84, eu faço a seleção para o mestrado na PUC, e em 84 também eu conheci o Cipriano Lucchesi, porque eu conheci o Cipriano pelos vídeos, pelos textos da FDE, tudo. E no final do ano, em 84, teve a Conferência Brasileira de Educação, e eu fui, e lá estava o Lucchesi, né? Ele não me conheceu, mas eu conhecia, então eu falo, puxa, o Lucchesi e tal, né? E hoje é um amigo muito querido, inclusive faz parte da Uniprosa, a gente está sempre conversando tudo. Mas foi um momento assim forte na minha formação, né? Depois, em 89, foi uma outra bordoada que eu recebi. Eu estava trabalhando, Teologia da Libertação, Educação Libertadora, era diretor de um colégio, Imaculada Conceição, o IMAC, que era um colégio de linha avançada, tudo, e eu fui dar uma palestra a convite, né, de um coordenador pedagógico, eu fui dar uma palestra num colégio,
E eu dei o meu recado quando eu estava acostumado a dar, nessa linha da educação libertadora e tal, era sobre avaliação, só que eu não sabia que era um colégio hiper, mega, blaster conservador, né? E aí, o pessoal caiu matando em cima de mim. E o coordenador não me defendeu. E ele estava certíssimo, porque se ele fosse me defender, ele ia perder o emprego dele, né? Compreendo perfeitamente. Eu sei que eu saí daquele encontro atordoado, não sabia como que eu saía do colégio. E aquilo lá foi ótimo para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Porque aí eu percebi, falei, não, né, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu não posso supor que eu vou falar sempre com pessoas que pensam como eu. E foi excelente isso. De tal forma que já em 1980, desculpa, 1990, eu publico o primeiro artigo sobre avaliação, e avaliação, perversão dos direitos humanos, né? E na revista Educação da EEC. E esse artigo foi muito, muito importante, porque tempos depois, a secretária de Educação de Resende, uma amiga querida, Carmen Lúcia Penafir, ela leu esse artigo, gostou muito e acabou entrando em contato comigo para fazer um trabalho com os professores de Resende a partir daquele artigo. E eu estava já pensando em fazer o livro de avaliação, já tinha mais material, e ela falou, olha, se você fizer o livro, eu compro 500 livros e distribuo para os professores. E foi assim que surgiu meu primeiro livro. Então, nota, daquela experiência tão negativa, que eu saí, não sabia o rumo da porta do colégio, acabou surgindo uma coisa tão boa, né, a partir desse estudo, dessa pesquisa. Em 1980, 1990, meus filhos foram estudar na escola municipal, aqui em São Paulo. O Paulo Freire era secretário de Educação, e aí também foi meu primeiro contato com a questão dos ciclos de formação, que foi uma experiência incrível, inclusive em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Nossa, foi um tempo maravilhoso. Então, depois, em 92, eu faço a defesa da dissertação de mestrado, que é a construção do conhecimento, e que é o meu tema de paixão. E ela foi recomendada para publicação, e eu levei para uma editora, e o parecer, eu tenho até hoje guardado esse parecer do avalista, do avaliador. O parecer foi negativo, né? Ele disse que aquele livro não era para ser publicado. Aí eu publiquei por minha conta, acabei pelo Libertar, e hoje aquele livro está na 19ª edição, né? Então, uma outra experiência também de avaliação. Só para mostrar a relatividade da avaliação, né? Vocês estão vendo minha trajetória aqui, quanta coisa faz parte dela, né? Em 93 eu faço a seleção para o doutorado na USP, e em 95 teve uma experiência muito interessante, eu pedi autorização, ele já autorizou. Nós estávamos fazendo a disciplina com o Lino do Macedo, o possível e necessário em Piaget, e o Lino é uma pessoa fantástica, um ser humano, de uma sensibilidade, de uma delicadeza, e ele lá com as reflexões belíssimas, são fantásticas. Realmente, esse livro é um dos últimos livros do Piaget, o possível e necessário, são 2 volumes, não sei se agora é um volume só, mas então estava um curso belíssimo. Só que o Lino não falava nada para a gente sobre a nota, não é? E no doutoramento, na USP, a gente assistia a aula, alunos do mestrado e doutorado, não era separado. Então, ali nós tínhamos alunos de mestrado, doutorado, né, da Faculdade de Educação, da Faculdade de Psicologia da USP, e chegou um momento, a gente ficou tão angustiado, que a gente chegou para ele e falou, parou a aula e falou, Lino, e a nota, né? Como é que vai ser a nota, a avaliação? Tá? O Lino ficou louco da vida. E aí ele respondeu isso, que eu já pedi autorização, e como eu falei, ele autorizou, e vamos ver que a tradução acho que é fácil fazer. Ele falou exatamente o seguinte, falou, qualquer bosta que vocês entregarem, eu vou dar A, né? E aí nós aqui ficamos com cara de bosta, né? Porque a gente estava se comportando que nem aquele aluninho lá que só pensa em nota, né? Que a gente critica tanto na escola. Então foi uma experiência também assim muito, muito marcante para a gente, né? Em 96 eu tive uma outra experiência também que me marcou muito. Eu estava participando também como palestrante lá num seminário de educação em Carazinho,
E eu ouvi pela primeira vez a professora Teresa Penafirme, uma pessoa querida, muito amiga, ela fez parte, inclusive, da banca de doutorado. E aí, diante de uma pergunta que surgiu sobre a questão da reprovação, ela fez um argumento que eu nunca mais esqueci. Ela perguntou para a professora que tinha perguntado, estava defendendo a reprovação, ela falou, escuta, se você está grávida e se teu filho viveu mal o 6º mês de gravidez, ele vai nascer com 10 meses para nascer com base? Porque é isso que a escola faz, né? Se você foi mal no 6º ano, você vai repetir o 6º ano, né? Então, como é possível a gente interromper os ciclos da vida? Que lógica é essa que você se coloca, né, de interromper o desenvolvimento humano? Então, aquilo lá me marcou profundamente e aí ficou muito clara a minha posição. Só para não deixar a coisa no ar, deixo claro que é o seguinte, com a mesma ênfase que eu critico a reprovação, eu critico a aprovação. Professor, não entendi. Se o senhor critica a reprovação, se o senhor critica a aprovação, o senhor defende o quê, então? Eu defendo a ensinação, né? O processo de ensino-aprendizagem. O aluno não vai para a escola para ser aprovado ou reprovado. O aluno vai para a escola para ser qualificado, né? Essa questão da reprovação é uma coisa, é uma chaga terrível. A gente vai voltar a falar sobre isso aí, né? Depois, em 98, eu faço, então, a defesa da tese, e a minha tese foi sobre avaliação, e porque, como eu falei, não era meu tema de paixão, mas meu tema de paixão é a questão do conhecimento, a questão da epistemologia, a construção do conhecimento. Mas cada vez que eu ia mexer na construção do conhecimento, aparecia a bendita ou a maldita da avaliação. Aí o doutorado falou, não, vou enfrentar esse bicho aí, né? Então, a tese do doutorado foi sobre avaliação, que depois daí derivaram 2 livros sobre avaliação. Em 99, nós fizemos um seminário nacional de avaliação, que foi belíssimo, em Porto Alegre, foi uma coisa memorável. A Jussara Hoffmann, o Cipriano Luquezzi, a Teresa Penafirme, foi uma coisa muito marcante assim, na nossa vida. Depois, em 2006, eu fui numa viagem pedagógica, conheci a Escola da Ponte. Nós passamos lá uma semana na escola, tivemos esse privilégio de passar uma semana conhecendo a Escola da Ponte, inclusive com a companhia do professor Zé Pacheco. E ali eu vi uma coisa que eu tinha visto, que eu tinha estudado num livro do Hatke, que se chama A Nova Arte de Ensinar. E nesse livro do Hatke, ele propunha o seguinte, ele falou, olha, a gente só devia aplicar uma prova depois de ter certeza que os alunos aprenderam. Vocês têm ideia de quando é que o Hatke escreveu isso, gente? Esse livro, A Nova Arte de Ensinar, né, onde ele faz essa proposta que eu acho fantástica, e até hoje tem professor que fica arrepiado com isso. Esse livro, A Nova Arte de Ensinar, foi escrito pelo Hatke em 1616. Né? E eu fui e dei isso em 2006, tanto na Escola da Ponte, porque na Escola da Ponte é assim, vocês sabem, lá os alunos vão trabalhando seus projetos, eles vão sendo acompanhados pelos tutores, e quando eles entendem que já sabem, eles colocam, eu já sei, lá no mural, e aí o professor conversa, e quando o professor percebe que a aprendizagem está consolidada, aí ele dá o instrumento de avaliação. Se o aluno quiser chegar lá na ponte e olhar todos os instrumentos de avaliação, está tudo lá nas gavetinhas, está tudo lá, porque o sentido é outro, né? Justamente dessa avaliação formativa. E a avaliação formativa não é tanto os instrumentos que você aplica, mas a lógica que você aplica, que é uma lógica de formação e não de classificação para exclusão. Depois, em 2010, eu virei vovô, nasceu o Rafael, meu primeiro netinho, e isso desencadeou uma série de mudanças na minha percepção do mundo, inclusive a partir da vivência que eu tive com os netos. Eu tenho um privilégio de ter 7 netos, e a partir da vivência que eu tive, eu descobri, primeiro tive a vivência, depois eu caminhei para uma reflexão teórica, eu vi descobrir a categoria de devir criança, o vir a ser criança, e que é esse movimento, né, que toda criança tem,
e que todos nós, toda criança tem, se ela for respeitada, se ela for cuidada, se ela for amada, se ela for desejada, e a gente tem que lutar por políticas públicas para isso, né? Inclusive fazer da avaliação esse elemento de ajuda desse desenvolvimento humano. E aí, então, o dever criança da criança e o nosso dever criança, né? Não perder essa alegria, essa curiosidade, essa amorosidade, essas marcas tão fortes da infância, né? E em 2020 houve uma pandemia, e em função dessa pandemia que a gente está aqui, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou bem, né? Fico muito angustiado por tudo que está acontecendo, e é uma situação bastante delicada. Eu sinto muita falta dos meus netos, dos meus filhos, esse distanciamento físico é muito, muito difícil, dos amigos, também dos professores, né, meus alunos nos espaços de formação. E o que tem me ajudado nessa quarentena tem sido aí a produção estou fazendo um livro novo sobre avaliação, sobre o amor como princípio e fundamento da educação. Então, isso tem me ajudado. Brevemente, esse livro vai estar disponibilizado aí para vocês também, né? Bom, quando a gente fala da avaliação, o desafio da mudança, a gente fala do desafio da mudança justamente em função do grande nó que existe na avaliação. Para mim, a avaliação ela implica um conjunto de elementos. Falando especificamente da avaliação, a gente tem o conteúdo da avaliação, a forma da avaliação e a intencionalidade da avaliação. Avaliar o quê? Avaliar apenas o aluno, avaliar também o currículo, avaliar só o aspecto cognitivo, avaliar também a questão, o aspecto afetivo, as competências socioemocionais, né, os saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, o que avaliar? Depois, a outra questão é a forma de avaliar. Como que eu vou avaliar? Eu vou avaliar em momentos estanques, aquelas famigeradas provas que a gente tinha na escola anteriormente, ou eu vou avaliar ao longo do processo, né? E acompanhando o processo de aprendizagem, de desenvolvimento humano e de alegria crítica. Agora, para mim, a grande questão, é claro que o conteúdo da avaliação é muito importante, a forma da avaliação é muito importante, que é como ela se organiza, como ela se concretiza, mas para mim o grande nó é justamente a intencionalidade da avaliação. Para que nós avaliamos? E existe aqui um nó epistemológico, porque se diz que a avaliação é feita para qualificar. Só que, na verdade, o que a gente observa historicamente é que a avaliação vem sendo usada para excluir, né? Eu chamo isso de uma inversão fetichizada. Se diz que a escola e a avaliação é para uma coisa, historicamente a gente está fazendo outra coisa, não é qualificar, é excluir, classificar para excluir. Isso não muda, né? É uma coisa muito forte, impressionante como isso, parece que é um fetiche aí, uma coisa meio mágica, a gente não consegue mexer nisso. Então, para mim, esse é o grande desafio da avaliação. E esse desafio já vem de muito tempo, já vem aí pelo menos 200 anos a partir da escola burguesa. Então, esse para mim é um elemento muito delicado, né, que nós temos que, é o grande desafio que nós temos que enfrentar. E no enfrentamento dessa questão, existe uma questão teórica e metodológica que eu acho que é muito importante, que é a gente superar o maldito pensar dicotômico. Porque é aquela coisa de ou é isso ou aquilo de forma excludente, né? Então, qual é o problema? Quando a gente critica a avaliação classificatória e excludente, notem, o problema não é classificar. Nós temos que classificar. Você analisa a redação de um aluno, por exemplo, você tem que classificar. Está adequado, não está adequado, de acordo com os objetivos e tal. Agora, o problema é classificar para quê? Para qualificar, para intervir, para mudar, para melhorar,
ou para classificar para excluir. Então, quando a gente critica a avaliação classificatória excludente, muitas vezes se cai no extremo oposto, né? Então, por exemplo, você critica a reprovação, então é para aprovar todo mundo. Você faz a simples negação, e não a superação por incorporação, como dizia lá o velho Hegel, na fenomenologia do espírito. Então, você tem a tese, a antitese, e você tem a sintese, né? Então, a tese, a antítese e a síntese, que é a superação por incorporação. Então, o grande problema é esse. Quando a gente critica a reprovação, essa lógica classificatória da reprovação, muitos professores, então é para ter aprovação automática. Não é isso, né? O problema, como eu disse, não é nem aprovar ou nem reprovar, é qualificar a aprendizagem. Então, esse é um elemento que a gente tem que estar muito atento. Porque eu posso enganar o aluno reprovando, ou eu posso enganar o aluno aprovando. O problema não é isso. A gente, como eu disse, a gente tem que parar de ficar discutindo a aprovação e reprovação e discutir o processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é um elemento muito importante do ponto de vista teórico e metodológico. Ora, o que a gente quer com a avaliação? A avaliação ela deve estar em função da finalidade da escola. E qual a grande finalidade da escola? São aqueles 3 elementos, né? O que a gente quer com a escola? Aprendizagem efetiva, que os alunos de fato se apropriem dos saberes, desenvolvimento humano pleno, não adianta eles dominar os saberes e ser uma pequena topeira humana, e alegria crítica, né? A Dr. Galdo, a alegria, ser feliz, no fundo é isso que a gente quer. Eles aprendam, se desenvolvam e sejam felizes. Então, a avaliação ela deve estar em função dessas grandes finalidades que nós estamos buscando, né? Professor, então, o que fazer? Né? A grande pergunta é o que fazer. Eu queria dizer para vocês que, vocês sabem disso, mas só para confirmar que não tem receita, mas se não tem receita, tem métodos, né? Com PH, né? Lá do grego, metá, odós. Metá é o horizonte, a perspectiva, odós, caminho. Então, métodos é o caminho que a gente faz para, a partir de onde a gente está, atingir o que a gente quer. Então, se não tem receita, tem métodos. E o que a gente sabe, né? O plano de ação, aquilo que vai guiar a nossa ação, o plano de ação, ele é fruto da tensão entre a análise da realidade e a projeção de finalidade. Então, qual é o desafio teórico e metodológico? Cada um de nós, pessoal e coletivamente, cada escola, cada coletivo, está pensando na sua realidade, hoje, agora, nesse período de pandemia. Né? Qual é a realidade que nós temos? Não é a realidade idealizada, é a realidade real, né? A real, como dizem os jovens. E qual é a finalidade que a gente tem? Considerando a adequação da finalidade para esse momento que a gente está. E a partir dessa tensão entre a realidade e a finalidade, a gente vai estabelecer os planos de ação, a nossa orientação para a ação. Ora, o que eu diria, assim, só para concluir, para a gente partir para o diálogo? Eu diria aquelas três questões básicas, né? Primeiro, nenhum a menos, que a gente faça todo o esforço para não perder nenhum aluno, não perder o contato com nenhum aluno. É difícil, esses dias mesmo circulou aí na internet, né? O caso de algumas famílias que já não têm celular porque tiveram que vender para poder sobreviver. Né? Estavam precisando tanto de dinheiro, os recursos que não chegam, né? E então a gente fazer todo o esforço, e muitos municípios têm feito isso, muitos professores têm feito isso, muitos gestores têm feito isso, da gente não perder nenhum aluno, não perder o contato com nenhum aluno. Né? O segundo aspecto é que a gente procure, faça o máximo nesse período, durante aí as aulas remotas, que os alunos de fato não percam o gosto, né? Não percam o gosto pela escola, pelos estudos. Como eu disse antes, isso vai ser importantíssimo no retorno. E o terceiro aspecto é que a gente avalie, nós temos que avaliar, sim, a avaliação ela é importantíssima, porque ela está voltada a avaliar para garantir a aprendizagem, o desenvolvimento humano e a alegria crítica, que a gente avalie aquilo que foi trabalhado, evidentemente. Eu não vou avaliar aquilo que estava programado, mas que foi alterado
pela pandemia, né? Eu acho que seria muito legal se exigirem conceitos, e aí os supervisores têm um papel muito importante de pegar o espírito da lei, mas se exigirem conceito, eu acho que a gente poderia trabalhar com dois grandes conceitos, né? Que é o conceito de atingir os objetivos ou em processo, né? AO, atingiu os objetivos, ou EP, em processo. E agora, se nos obrigarem, tomara que ninguém faça isso, mas se nos obrigarem a dar nota, eu diria o seguinte: dê uma nota bem bonita para o seu aluno. E essa nota bem bonita significa o quê? Significa que você não está sendo justo. Nós temos que lembrar que a escola tem que ser justa. Nosso amigo Libânio tem lembrado tanto disso, né? O desafio de uma escola justa. E uma escola justa é aquela que ajuda favorece todos os alunos aprendam, se desenvolvam e sejam felizes, não é? E alguns professores confundem isso com uma nota justa. Uma nota justa é quase que uma contradição performativa. Não vamos entrar nessa lógica classificatória. E então, se for preciso, dê uma nota bonita. E diga o seguinte para os alunos: olha, essa nota bonita que eu estou dando para você representa a confiança que eu tenho na sua capacidade de aprender e na capacidade que eu tenho de ensinar, né? O meu querido amigo Danilo Gandim, que ainda ele é catarinense, mas radicado aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele conta a experiência que ele fazia na época da ditadura, quando ele era professor na URGS e no curso técnico, e ele não podia dar 10 para todo mundo, porque senão o reitor ia desconfiar. Ele levava um saquinho de papel com notas de 8 a 10. E cada um dos alunos sorteava uma nota, né? E ele está satisfeito? Não, eu quero outra. Tudo bem. E agora, o que ele fazia? A avaliação ele fazia durante o bimestre. Os alunos produziam um texto, ele analisava, devolvia, reelaborava. Então ele dizia isso para os alunos. Avaliação é luxo, é necessário. Nota é lixo, né? É um aspecto. Não vamos brigar por causa da nota. O problema não é a nota, né? Você pode massacrar o aluno pela nota, você pode massacrar o aluno por um conceito ou por um parecer descritivo, né? Não adianta. A questão não é a forma como você expressa, é a intencionalidade. Agora, se a gente tem uma nova intencionalidade, que a gente não quer usar a avaliação para classificar, nesse momento tão delicado, se me obrigarem a dar notas, que sejam notas bonitas. Os alunos não podem tirar do saquinho, mas eles podem escolher, por exemplo, notas de 8 a 10 para saber que notas eles vão ficar. Mas eu espero que isso não seja necessário. Aí podemos agora partir para o diálogo. Muito obrigado. Tem questões já? Só um minutinho, professor. Tem questões. Professor, primeiro, agradecer imensamente a sua exposição, foi perfeita. Eu acho que fazer essa historicização, né, a partir da sua vivência, contar como que, em toda a sua história de vida, o senhor foi cingido pela avaliação, quer dizer, como todos nós somos, foi perfeita a exposição. Enquanto o senhor toma uma água, deixa eu só agradecer, nós temos pessoas aqui de várias partes do Brasil. Nós temos Campo Belo, está em massa, está em peso aqui, parabenizar Campo Grande, uhum. Parabenizar os docentes de Campo Grande, da educação infantil, das escolas municipais, das escolas estaduais, tem muita gente de Campo Grande aqui, tem pessoas, o senhor está sendo acompanhado em Paris, tem pessoas na França acompanhando o senhor, fizeram questionamentos, eu vou colocar os questionamentos. Deve ser a Aninha. A Ana, isso. E o marido, o Jorge Rufini. Minas Gerais também, nós temos gente de Espinosa, de Pará de Minas, Caxias do Sul, Panambi, no Rio Grande do Sul, Santa Cruz, em Mato Grosso, Anastácio, em Mato Grosso, tem pessoas também da UFOP, de Mariana,
Então, assim, eu não consegui pegar todo mundo, no próximo comentário eu tento levantar mais algumas pessoas. Giovana, só um minutinho. Pois não. Dizer para o professor que alcançamos a marca de mais de 1.800 participantes. Parabéns, Nossa, professor. bacana. Excelente. Mas o senhor é muito especial. Olha, nós temos várias perguntas, o senhor já até tocou em algumas delas, mas aí eu vou começar por Paris. Afinal de contas, Paris já deve ser quase meia-noite, né? Não sei quantas horas, vou começar por Paris. O Jorge Ruffini, ele escreveu assim, ó: eu estou aqui chorando, aprendendo francês, mas foi a ação experiente da minha professora que me fez não desistir quando as aulas passaram a ser online. Poderia comentar a função do docente na promoção da aprendizagem por meio da avaliação? E aí ele completa, poderia comentar a polêmica: não reprovar não significa não incluir. Vamos começar com essa, depois eu vou fazendo os bloquinhos. Tá. Então, Jorge, eu acho que a ação do professor é muito importante, né, nesse período, sobretudo por essa situação do distanciamento. E então o ser humano o ser humano tem uma capacidade incrível, o potencial que nós temos, só que tem uma questão, que esse potencial nem sempre ele está disponibilizado. Para ele ser disponibilizado, ele tem que ter uma carga afetiva, né? E esse chaveamento afetivo, essa carga afetiva, é muito importante que o professor faça isso, né? A relação educativa, ela não se constitui se não tiver um aluno que queira aprender, e muitas vezes ele não quer aprender, e aí vai ser o nosso trabalho remover essa resistência, remover essa dificuldade. Então, um aluno que queira aprender e que acredite que aquele mestre possa ensinar. Agora, do ponto de vista, essa é uma relação dialética, do ponto de vista do professor, é preciso um professor que queira ensinar. Por incrível que pareça, a gente sabe que tem colegas, eu lembro de situações onde eu vivi isso, colegas em supletivo, que eles diziam isso: essa matéria eu não vou dar, porque esses meninos não vão passar de caixa de supermercado. É uma coisa muito cruel, né? Então é preciso que o professor queira ensinar, ame o ensino e acredite que o aluno possa aprender. E a partir dessa relação é que vai se dar a relação educativa, que é fundamental, onde vai se dar a aprendizagem, que não é um processo muito simples, de forma alguma. A aprendizagem é extremamente complexa, né? Você tem todo o trabalho de mobilização para o conhecimento, você tem um trabalho de construção propriamente do conhecimento e de elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Então, eu acho que é muito importante que o professor faça esse acompanhamento, que seja muito atento às emoções dos alunos. Eu tenho um amigo, o professor Nilbo, que ele trabalhou essa questão das emoções, inclusive na educação à distância, numa situação de normalidade, onde ele enfatizava muito essa questão das emoções, a partir das emoções ser um critério para essa interação. E eu lembro aqui uma passagem da Teresa Penafirme, ela foi fazer, a convite da Anísio Teixeira, ela foi fazer o mestrado nos Estados Unidos, e ela fez um trabalho, enfim, uma produção, e quando ela chegou, o professor deixou em cima da mesa dele, e ela foi buscar. Quando ela chegou, ela viu excelente, né? E ela ficou toda animada, né? Aí embaixo, em letra um pouco menor, estava escrito assim: como primeira versão, né? Então, essa coisa de você acreditar no aluno, mas acreditar que ele pode esperar. E você está ali, você está junto ali, você é o andaime, você é esse apoio, né? Em relação a essa questão da polêmica aí, a questão da inclusão, com certeza, não passa pela aprovação ou reprovação, né? A questão da inclusão é muito mais séria, e envolve toda essa mudança da intencionalidade, porque, como eu disse, eu posso não incluir reprovando,
e isso talvez seja uma face mais explícita e mais cruel, num certo aspecto, porque acaba provocando abandono e tal, mas eu também posso excluir aprovando. É muito triste quando o aluno está ali e fica mofando. Né? A gente viu muito isso, a questão dos ciclos, quando elas foram mal compreendidas, o professor chegava a dizer claramente para o aluno, eu não posso te reprovar, mas daqui a 3 anos eu te pego. Então fica aí. Simplesmente abandonava o aluno no primeiro ano, abandonava o aluno no segundo ano, e no terceiro ano ele ia reprovar ou fazia fofoca para o colega do terceiro para pegar o aluno para reprovar. Então, realmente, a questão da inclusão não passa por essa lógica classificatória. A questão da inclusão passa pela lógica do ensino-aprendizagem. Né? Aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno e alegria crítica de cada um e de todos os educantes. Esse para nós é o grande nó, o grande desafio. Não sei se foi claro aí. Professor, foi sim, obrigada. Nós temos aqui também uma pergunta da Rosana Zan, do CEPERS. O CEPERS é um sindicato do Rio Grande do Sul, o maior sindicato, né, do Rio Grande do Sul. E ela gostaria de saber o seguinte, gostaria de saber como cuidar do fazer pedagógico, já que temos uma extrema desigualdade proporcionada pelo ensino remoto. E aí, nessa mesma relação, né, dentro da sua contextualização, qual seria o maior equívoco dentro do processo avaliativo que poderá ocorrer no retorno às aulas? Tá. O CEPERS eu admiro muito, eu sempre uso um logo do CEPERS, que há muitos anos, não sei se você lembra, a Rosane, né, diz assim, a gente pode escrever uma outra história. Acho que foi uma colocação muito firme do CEPERS que é totalmente atual. Né? Eu acho que essa lente que a gente teve que olhar, essa lente de aumento que a gente teve que olhar para a desigualdade, com certeza esse é um ganho que a gente teve desse período da pandemia. Né? É claro que essa desigualdade agora ela está se aprofundando, mas eu acho que contraditoriamente também está havendo uma sensibilização. Aquela questão da renda mínima que muita gente olhava para aquilo como quando o Suplicy falava, tá um velhinho lá falando de novo sobre isso. Hoje isso aí está ganhando uma dimensão mundial, né? E até porque alguns países já fazem mesmo, é claro. E então acho que essa sensibilidade. Eu acho que a gente tem que fazer, tem muitos professores que têm procurado fazer, tentar o máximo possível. A gente tem visto assim, situações, são situações extremas. É claro que a gente não pode colocar isso como política pública, a gente tem que lutar por uma política pública, que, aliás, infelizmente não existe nesse país, né? Em termos de saúde, mas também de educação. Mas a gente tem visto até situações em que professores têm se organizado, procurando ir, apesar do risco de saúde, indo às residências, né? A tentativa de fazer redes com vizinhança. Então, acho que são elementos que a gente pode fazer dentro São muitas comunidades. A gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, lá, na comunidade de Heliópolis, né, todo o trabalho que eles têm, e até pouco tempo lá tinha o Céu Heliópolis, agora teve um pequeno golpe de Estado lá no Céu Heliópolis, mas o bairro educador ali de Heliópolis, todo cuidado, tentando minimizar esses efeitos da desigualdade. E eu acho que o maior desafio em termos de avaliação no retorno é voltar fazer uma avaliação classificatória. Assim que os alunos chegarem, fazer uma avaliação classificatória. Em nome de fazer um diagnóstico, você faz digamos, uma questão, faz uma prova, onde o aluno vai constatar que muita coisa que estava previsto, de fato, e isso vai provocar um desânimo enorme. Acho que não é por aí. O que a gente tem que fazer no retorno a primeira coisa, a gente tem que curar as nossas feridas, a gente tem que se abraçar muito. Não sei se vai ser possível, mas pelo menos assim, com o olhar próximo de 1,5 metro, a gente se acolher muito, cada um poder falar, cada um poder expressar como é que viveu agora ali no presencial.
E depois, aos poucos, a gente ir verificando e buscando alguns sinais, algumas evidências dessas aprendizagens que ocorreram. Inclusive, estando atento, né, para outras aprendizagens, que a grande finalidade, a grande missão da avaliação é identificar avanços, dificuldades e potencialidades. Então, muitas vezes, quando a gente fala de avanço e dificuldade, a gente está falando em relação a objetivos. Quando se fala de potencialidades, são coisas que extrapolam. Muitos alunos estão se revelando. Uma amiga que trabalha com educação infantil, e uma amiga muito querida, ela contando que um aluno que, durante as aulas, ela não tinha conseguido se aproximar dele, tá? E agora, né, ela conseguiu fazer um grupo de WhatsApp com os pais, e através dos pais chegar aos alunos. Ele adora a questão da dança e tal, e não se revelou, se aproximou. Então, acho que também está atento a essas outras manifestações que também podem ser avaliadas no fortalecimento da autoestima e preparação. Quando você fortalece a autoestima, você tem um salto na zona de desenvolvimento proximal. Então, aí você prepara novas aprendizagens. Isso é muito importante. Ok, professor. Nina? Professor, só trazer aqui um comentário que está no chat. Boa tarde, professor, parabéns pela fala. Gostei quando o senhor demonstra sua sensibilidade pelo momento tenso que estamos vivenciando. Como o senhor enxerga a fala que está muito frequente em relação à pandemia? Temos ouvido muito esta fala, este é um ano perdido. Parabéns pelo empenho. De forma alguma, né? Porque já apareceram algumas coisas assim, né? Qual é o problema se eventualmente a gente não conseguir cumprir o ano letivo, né? Os ciclos da vida, a vida não vai parar, a gente tem aprendido muito. E é claro que tem muita dificuldade, tem muita dor, né? E tem um lado positivo disso, sem querer fazer o jogo do contente, mas trabalhando na contradição, na dialética, que é a crescente sensibilidade em relação a essa dor. Como eu falei, houve um aumento da lente, isso acho que é um ganho social. Mas a gente tem percebido, por exemplo, esse tempo de convivência, muitos pais descobrindo os filhos, né? E uma forma de relacionamento, né? Essa saudade que muitos alunos têm expressado dos seus professores é um elemento muito importante. Nós que vimos sendo tão bombardeados ultimamente, né? Agora temos esse reconhecimento. Então, de forma alguma, acho que é um ano perdido. Os meus filhos, eu fiz escola técnica, vocês viram, né? E meus filhos, o Thiago e o Bruno, também fizeram escola técnica. E eu me lembro que na época que eles foram fazer escola técnica, alguns amigos torceram o nariz, como se escola técnica fosse, entre aspas, para pobre, né? E além disso, eles iam perder um ano, porque 4 anos, ao invés de 3 anos do colegial regular, tal, né? E depois, além disso, eles foram fazer intercâmbio para aprender o inglês lá no Canadá. Então, eles se atrasaram aí pelo menos 1 ano e meio em relação aos colegas, né? Mas foi a melhor coisa que eles fizeram na vida, porque isso trouxe para eles uma vivência, e de tal forma que depois foi super fácil. Eles entraram na engenharia, são engenheiros mecânicos e são ótimos. É claro que é um exemplo muito pessoal, mas aparentemente, em relação aos colegas que estavam em fase, eles perderam 1 ano e meio, né? E foi a melhor coisa. Então, de forma alguma, esse ano não foi perdido de jeito nenhum, não vai ser de forma alguma. Concordo com ela. Professor, são inúmeros os elogios, mas eu vou passar a palavra para a Giovana, porque tem muita gente querendo saber um pouco mais e esperando as respostas. Giovana. Então, professor, como eu disse no início, é uma novidade participar de uma live, a gente acaba perdendo os comentários, mas, de fato, são muitos comentários agradecendo, muitas pessoas dizendo que formaram através da leitura de seus livros, muitas pessoas dizendo que gostam muito da forma como o senhor aborda a questão da avaliação nos livros, e a Jaque Marcelino, ela pontua uma coisa interessante. Não entendo porque é tão difícil colocar em prática essa forma de avaliar, essa forma que o senhor está expondo.
e continuamos com essa avaliação classificatória e punitiva, mesmo em tempos de pandemia. Então, a pergunta seria por quê? Por que é tão mais... Adorei essa história do saquinho, né? Coloca no saquinho de 8 a 10, e aí o aluno tira... É magnífico isso. E como é que as pessoas ainda insistem nessa coisa punitiva, nesse poder que não existe, porque, na verdade, a avaliação é mais uma forma... A avaliação deveria ser uma forma de avaliar a si próprio, né? Porque o senhor falou no início de ensinagem, não sei se foi essa palavra que o senhor usou, o neologismo, o senhor usou logo no início, e quando, na verdade, ela é usada apenas como um instrumento punitivo. Isso. Foi muito bom que você lembrou essa questão da autoavaliação. O menino lá da Suíça, lá, o Perrenu, ele é corrosivo nisso. O Perrenu diz claramente, quem não se autoavalia não tem moral de avaliar o outro. Né? Então, a autoavaliação, a autocrítica é condição para avaliação. Quer dizer, um professor que não se avalia não tem moral de avaliar os seus alunos. Né? Uma escola, um gestor que não se avalia, não tem moral de avaliar os seus professores. Uma secretaria de educação que não se avalia, não tem moral de avaliar as suas escolas e seus professores. Né? Então, acho que a gente tem que ter muito isso em conta, porque esse é um elemento... Né? Agora, é muito difícil, porque isso está... Quando a gente fala, né, aquela questão, né, que há quantos anos o Lucchesi fala isso? A avaliação é um processo contínuo que visa um diagnóstico para superar as dificuldades, né? E a gente encontra isso muito fortemente nos PPPs das escolas, também está lá. Só que quando você olha a prática, então, como eu estava comentando um pouco ali, tem professores que fazem isso, precisa ficar bem claro, né, que quando a gente fala nessa questão de sortear as notas, por favor, né, nós estamos falando que isso só vale para quem tem ética, só vale para quem faz o trabalho sério, como o Danilo fazia. Né? Como eu falei, durante todo o bimestre, na época era bimestre, né? Durante todo o bimestre, os alunos produziam textos, ele analisava, corrigia, devolvia, reelaborava, dialogava. Né? Então, a avaliação é luxo, a avaliação é fundamental. Agora, a nota é um detalhe. Então, né? Você querer, se te exigirem nota, você querer sortear a nota sem fazer o máximo possível, né? Que a questão ética é essa, a gente não pode tudo. Mas dentro da nossa zona de autonomia relativa, esse é um conceito que eu gosto, modéstia à parte, eu gosto muito. Tem o limite externo e tem o limite interno, como se fossem dois círculos concêntricos. Né? Muitas vezes as pessoas só falam do limite externo e não conseguem perceber que aquilo que está limitando mesmo a ação nesse momento é o limite interno. Toda essa coroa circular, todo esse espaço entre o limite interno e o externo é o que eu chamo lá no livro de currículo de zona de autonomia relativa. Então, muita coisa que eu posso fazer já. Tem a questão da desigualdade, tem a questão de milhões de pessoas que não foram aí, que precisam do recurso, né, da verba do governo para a sobrevivência, que não foram atendidas. Isso é uma coisa que é uma luta que a gente está fazendo. Tá? Agora, se eu vou valorizar ou não aquela participação que o meu aluno teve ali na aula virtual, né? Se eu vou olhar para ele esperando, acreditando, ou se eu vou dar aquele sorrisinho irônico, como que diz, mais um, hein, mané? Isso, sinto muito, isso não depende do Ministério da Educação, não depende do Ministério da Justiça, não depende do secretário de Educação, não depende do gestor, é uma questão, está na minha zona de autonomia relativa. Então, que fique bem claro isso aí. Agora, por que o professor acaba usando? Como eu disse, muitas vezes é por ingenuidade. Tem professor que, eu lembro, num colégio que meus filhos estudaram, a professora falou, não, professor, eu estou dando nota agora na quarta série, porque o ano que vem eles vão para aqui, a educação infantil. Eu estou dando aqui na nota na pré-escola, porque o ano que vem eles vão para a primeira série, então para eles se acostumando. Então, ao invés de exportar a boa tecnologia da educação infantil, né, ela acaba importando os entulhos. Então, muitas vezes é por ingenuidade.
Outras vezes, é como aconteceu comigo lá no Colégio Moema, que precisava sobreviver, é por necessidade. A gente usa a avaliação como arma porque não consegue controlar os alunos, né? Agora, outras vezes é por convicção. Infelizmente também tem isso. Aquele professor que fala, não, é isso mesmo. E o pior é que ele não fizeram assim comigo. Então, né, ele acha que essa é a forma. Como eu disse, você fazer justiça não é você querer, entre aspas, dar uma nota justa, né? Você fazer justiça é você lutar para que cada um e todos os alunos aprenda para valer, se desenvolva humanamente e seja feliz. Aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno e alegria crítica. Então, essa mudança, por isso que a reunião pedagógica semanal é tão importante. Todos os meus livros têm um capítulozinho sobre reunião pedagógica semanal. E às vezes já me perguntaram, professor, por que você não fala tanto do conselho de classe? De fato, eu falo pouco, porque para mim, o que é o conselho de classe? É mais uma das reuniões pedagógicas semanais. Agora, se eu não tenho a prática de reunião pedagógica semanal, não adianta fazer conselho de classe. Você pode dar chazinho, você pode dar bombom, você pode colocar musiquinha, desculpa a ironia, mas não vai resolver. A gente tem que ter... fazer a reunião pedagógica semanal é fazer a avaliação institucional, é fazer a avaliação formativa em termos da instituição. Porque senão, como é que a gente vai estar avaliando o nosso trabalho, né, coletivamente? Então, nesse momento da reunião pedagógica semanal, a gente pode ir percebendo quanta coisa. Eu fui coordenador pedagógico muitos anos e também fui diretor de escola, mas o lugar que eu mais gostei foi de coordenação, além da docência, que até hoje, foi de coordenação. E ali a gente aprende muito, aprende muito. E um outro elemento importante é também esse contato do professor com o coordenador pedagógico e com o orientador educacional. Infelizmente, muitas redes extinguiram a orientação educacional. Eu acho que é um grande erro. Acho que é um grande erro. Eu já tive a associação aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de orientadores, né? E porque para ajudar o professor nesse processo de reflexão. Porque muitas vezes o professor, como ele está usando a avaliação classificatória, mas ele não se dá conta disso, né? Então, ou é por ingenuidade, ou é por necessidade, então a gente pode ajudar esse professor. E se for por convicção, trabalhar, tentar fundamentar, né? Qual é a lógica, qual é a epistemologia, qual é a pedagogia, qual é a fundamentação para você. Agora, é delicadíssimo. Cada vez que você mexe, então é para aprovar todo mundo. Tá, então, e não é isso, né? Por isso que o trabalho coletivo é fundamental. Verdade, professor. Hoje nós temos a presença, assim, de uma imensidão de educadoras infantis de Campo Grande, muitas educadoras infantis de Campo Grande. Então, assim, uma última pergunta aqui para o senhor, da Simone Oliveira, ela é da CEMED de Campo Grande. Professor, na sua opinião, qual o elemento indispensável no parecer descritivo da educação infantil? O que o senhor teria a falar? O que o senhor teria a falar um pouquinho em relação aos elementos descritivos na avaliação da educação infantil? Os elementos fundamentais do parecer descritivo, do relatório descritivo da educação infantil tem a ver com os objetivos que são colocados, né? Então, de acordo com aquilo que nós assumimos no projeto político-pedagógico, o que para nós é fundamental na formação da infância, que, aliás, diga-se de passagem, para mim, desculpem os outros, mas é o filé mignon da história, né? Porque se a gente fizer uma besteira aí, dá para reverter, mas então a educação infantil, eu acho que nesse sentido, nós somos até privilegiados da BNCC, porque a parte da educação infantil na BNCC, ela foi menos atingida pela lógica neoliberal, né? Acho que preservou ali elementos mais consistentes do que nós acreditamos em termos. É claro que também no Fundamental 1, no Fundamental 2, a gente também pode, né, sobretudo a partir das 10 competências gerais, a gente pode fazer muita coisa e não se prender ali à especificidade de uma nova taxonomia. Mas na educação infantil, então, acho que o parecer descritivo tem que estar muito ligado a esses objetivos que estão colocados do ponto de vista do projeto político-pedagógico, do ponto de vista daquela fase do desenvolvimento humano, e tendo sempre essa intencionalidade. O Henri Vallon, quando ele fez o plano Langevin-Vallon, aquele plano de recuperação da educação em França, né, depois
da Segunda Guerra Mundial, ele coloca que a finalidade da educação é favorecer o máximo desenvolvimento, favorecer para todas as crianças, independente da sua origem social, de outras características, favorecer o máximo desenvolvimento que a sua personalidade implica. Então, acho que a gente tem que ter isso como critério. Então, se nós colocamos que, como grandes objetivos, né, a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno e a alegria crítica, esses certamente seriam elementos que dariam indicadores, exigiriam demandas no parecer descritivo, né? Isso apenas em termos mais gerais. Depois nós vamos ter uma série de definições. O que dá critério para a avaliação são os objetivos, né? São as finalidades, são as intencionalidades. Tanto quando a gente pensa em termos da escola, quando a gente pensa em termos do curso, em termos do segmento, em termos até daquele momento, naquele grupo ali. Mas eu queria dar maior força para a educação infantil. Eu sempre digo isso. Para mim, todos os professores deveriam ser muito bem formados e muito bem remunerados. Se fosse o caso, eu acho que não é o caso, mas se fosse o caso de formar melhor e remunerar melhor, eu defenderia que nós fizéssemos isso com os professores, com os profissionais da educação infantil, justamente por essa delicadeza, né? Ali que está se constituindo, o Vallon diz que até os 3 anos se constitui toda a base da personalidade. Até os 3 anos, isso é muito sério, gente, muito sério. Então, o maior cuidado com isso, né? Educação infantil. Às vezes, professor, mas o senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu trabalho aqui, eu troco a fralda das crianças, né? Mas nesse trocar a fralda tem uma coisa fantástica, você está tocando o corpo da criança. E que significado, que sentido, que emoção você está passando para essa criança? Desculpe a expressão, mas eita, eu estou com a mão na merda aqui, para ganhar aquela merda de salário. Você acha que a criança não percebe isso? Você não fala nada, né? Mas por aquilo que você sente, a criança é um radar incrível. Pelo contrário, você está ali, né, tocando essa criança, pondo a mão na merda, limpando ali, mas você está passando para ela, olha, eu estou aqui, seus pais, sua família não pode estar aqui, mas a gente está aqui, nós desejamos você é muito bem-vinda a esse mundo, nós temos um projeto para você, a gente quer a tua alegria, a tua felicidade, então, né, isso é fundamental, isso não tem preço, né? Então, e aí, o desdobramento disso no parecer descritivo deve ser uma coisa, como diria Paulo Freire, uma coisa com muita amorosidade, né? Com muita... eu já vi professor fazendo parecer descritivo para se defender da coordenação, para se defender da direção, para se defender dos pais. Perder, né? Acho que a gente tem que se fortalecer. Por isso que o trabalho coletivo é importante. Na reunião pedagógica semanal, com o apoio da coordenação, com a presença da direção. Quem coordena a reunião, digamos, grosso modo, é o coordenador, mas o diretor precisa estar junto, né? A orientação, se tiver, para fortalecer, porque esse momento da infância, se a gente dá para ela, né, carinho, cuidado, atenção e o atendimento básico, a criança ela devolve curiosidade, ela devolve alegria, ela devolve encantamento, ela devolve amorosidade, ela devolve capacidade de perdão. É impressionante aquilo tudo que a criança... Né? Então, esse devir criança deve ser preservado na educação infantil. E para aí, não tem outro jeito disso, a não ser também que os educadores da infância também procurem viver esse devir criança. Eu estou procurando, eu tenho um esforço de poder vivenciar esse devir criança em mim, né? E que eu acho que isso possibilita que eu me torne um ser humano um pouco melhor, que eu possa estar um pouco mais qualificado para minha função educativa, né? Lembrando sempre aquela dialética do desenvolvimento humano, né? Sou, ainda não sou, posso vir a ser mais. Sou é autoestima, ainda não sou é autocrítica, e posso vir a ser mais é a autossuperação. Para mim, são 3 elementos fundamentais do desenvolvimento humano. Perfeito, professor. Olha, professor, tem palavras aqui, se o senhor depois tiver a chance de olhar, agradecendo, pessoas emocionadas com a sua fala.
Tem uma inspetora, a Mamed, de Pará de Minas, que já indicou o senhor para o Ministério da Educação. Quero agradecer outras cidades de Minas, Pouso Alegre, Carbonita, Iturama, Ipiranga, Bauru, as educadoras das escolas infantis estão dizendo excelente, parabenizando, agradecendo muito pela fala. A fala foi, muitas pessoas se sentiram contempladas com a sua fala, inclusive nós nos sentimos contemplados, nós que somos especialistas do artigo 64, porque nessa pandemia mostrou a importância dos especialistas. Nós nunca fomos tão importantes na educação como neste momento. Isso. A todo momento, os especialistas, os orientadores, os supervisores, os coordenadores, eu não sei como cada cidade denomina, os inspetores escolares, estão sendo importantes nessa comunicação, escola, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal. Então, para nós, a sua fala foi muito importante e nos contemplou muito. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor, dizer que né, foi de uma generosidade sem fim, e as falas foram de uma importância para a gente muito grande, e deixar um forte abraço, e passo para a Nina fazer a despedida também. Bem, professor, nós agradecemos a todos que estiveram presentes aqui conosco. Foi realmente um tempo ímpar, não temos como expressar em palavras aquilo que vai dentro do nosso coração. O senhor fez um momento assim de acolhida, de dar assim um grande alento para nós que somos especialistas em educação, né, os profissionais de educação, como se diz hoje em dia, e, ao mesmo tempo, dizer que temos uma dívida de gratidão pela sua generosidade, como muito bem falou a Giovana. E também convidar todos os presentes, os que participaram aqui, foram mais de 1.900 acessos a essa live. Começamos com 1.100 e estamos acabando com 1.800, mas chegamos a 1.900, e isso é importante dizer, porque demonstra como o senhor é muito querido pelo Brasil inteiro, né? Tivemos pessoas que nem estavam sendo nomeadas pelos nossos meios de comunicação, como São Paulo, e estiveram aqui presentes. Teve gente de Alagoas, da Paraíba, de vários lugares. Então, assim, um grande agradecimento, e para os nossos participantes, com um convite especial. Conheçam a Ação Formativa 2020, estão nos sites das nossas associações e do sindicato do Sindesp de Minas Gerais, e será uma grande alegria a gente continuar fazendo esse trabalho, mesmo em tempos tão difíceis, em tempos em que vivemos uma crise sanitária muito grande no nosso país, e uma crise de vários outros aspectos. Professor Celso, o senhor quer fazer suas palavras agora, e eu passo, então, para a sua despedida. Tem um minutinho aí, né? Sim. Então, eu também eu sou muito grato aos meus amigos. Eu tenho dito o seguinte, em geral, e agora especialmente, em termos de sobrevivência, que a pressão está muito forte. Para mim, duas coisas são... Muita coisa é importante, mas, assim, mínimo do mínimo, duas coisas. Uma delas é a amizade. Né? Amigos são poucos, colegas são muitos, mas realmente, porque na amizade você pode viver o afeto radical. O afeto radical é aquele que aceita você do jeito que você é. Uma das piores coisas é o afeto enquadrador, que aparece muito na avaliação. Eu te amo se você entrar no meu esquema. Eu te amo se você entrar no esquema da escola. Isso é muito cruel. Na amizade, não. É o afeto radical. Eu te amo do jeito que você é. E se você pisar na bola, eu vou contra o ato que você cometeu e não contra você. Aquilo que dizia Santo Agostinho, odeio o pecado, mas odeio o pecador. Então eu sou muito grato. Né? A Uniprosa, que é a universidade que versa sobre a prosa, então tem a Jane Haddad, que faz parte... Eu não quero fazer propaganda aqui, que parece... Mas a Jane, a Terezinha Rios, né? a Isabel Parolin, nossa, tanta gente, mas tanta gente. O Cipriano, né? E o Valdo, a Suza, eu vou parar de falar para não ser o Libânio. Então, ali tem sido assim, uma oportunidade da gente se fortalecer. Essa é uma coisa importantíssima. Né? E a outra coisa é o grupo de estudo, para a gente poder superar, né,
quando eu fazia filosofia, fui aluno da professora Valquíria Rego, né, que é professora hoje da Unicamp. E ela dizia uma expressão que eu vou usar aqui, mas eu não pedi autorização, mas é a expressão que ela usava. Ela dizia assim, para fazer revolução, tem que fazer calo na bunda. Tem que fazer calo na bunda. Tem que estudar. Né? Então, a gente não vai mudar a educação na base do eu acho. A atividade educativa é uma das mais... Ser ator de aula é fácil. Ser tomador de conta de menino é fácil. Ser piloto de livro didático, isso qualquer idiota, qualquer pessoa faz. Mas ser professor, ou seja, estar comprometido com a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno, a alegria crítica de cada um e de todos, através da apropriação crítica, criativa, significativa, duradoura, dos conhecimentos historicamente relevantes para a formação da consciência, do caráter da cidadania. Desculpe aí a tradução, mas, se quiser eu falo de novo, mas só para dizer da complexidade, né, isso é muito difícil. Então, a gente tem que se qualificar para isso. Né? Então, esse agradecimento, que eu não estaria aqui se realmente não fossem os meus amigos. Né? E, como eu estou escrevendo o livro do amor, o amor como princípio e fundamento, eu termino com uma pequena pitadazinha sobre... eu trabalho com 3 abordagens do amor. A de Teilhard de Chardin, que é o amor é a afinidade do ser com o ser, que eu acho fantástica, porque é uma concepção cósmica, vai do átomo, o Teilhard de Chardin era padre jesuíta, vai do átomo à Santíssima Trindade. Então, tudo aquilo que é a afinidade do ser com o ser é amor, e é isso que a gente está precisando nesse momento. Platão fala do amor, a origem de Eros, como sendo Eros é filho da fartura e da falta, Horus e Pênia. E o trabalho educativo é esse, a gente tem que provocar falta nos alunos, tem que provocar o desejo de saber nos alunos. E, ao mesmo tempo, a gente tem que favorecer que ele tenha acesso, ou que a gente leve elementos para que ele possa se alimentar. E a terceira perspectiva da abordagem é, a partir de Spinoza, na ética, que ele fala do afeto. Afeto é você afetar e ser afetado. Então, todo o desafio que a gente está vivendo agora é esse, né? A gente fortalecer a nossa capacidade, nossa potência vital, né, para poder afetar os nossos alunos e, ao mesmo tempo, desenvolver a nossa sensibilidade, aguçar muito a sensibilidade. Eu morro de inveja do Mário Quintana, aí de vocês, do Rio Grande do Sul, quando ele sintetiza, por exemplo, quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Então, para mim, essa questão da sensibilidade. Acho que nesses tempos de pandemia e pós-pandemia, que também vão ser tempos difíceis, mais do que nunca a gente precisa dessa amorosidade, desse amor, desse afeto. E muitíssimo obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, professor, mais uma vez, e eu gostaria de encerrar agradecendo ao Francimar Batista Silva e a Cristiane Medeiros, nossos intérpretes de Libra, a Secretaria Municipal de Campo Grande do Sul, que tão assim, bondosamente nos auxiliou nesse momento. Então, assim, um grande abraço a todos e estamos encerrando a primeira live da Ação Formativa 2020 e aguardamos vocês nos nossos sites, nos nossos espaços midiáticos. Mais uma vez, um coração para o professor Celso e muito obrigado a todos os participantes. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço, pessoal, beijo no coração.